Estamos estudando e tendo a exposição do livro de Êxodo, e estamos ali no meio das pragas, não é isso? Bem no meio das pragas, né? Mas não vamos sair dessas pragas aí. Então, abra a sua Bíblia, Êxodo capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 1 a 7. Vamos nos colocar em pé para fazer essa leitura. Quando chegar no versículo 6, os irmãos vão ler comigo, versículo 6, tá bom? Eu vou ler 9 de 1 a 7, no 6 os irmãos leem comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque a se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morrera, nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Fecha os olhos. Peça a Deus para falar contigo. Ó Deus, pedimos a tua bênção neste momento, que a tua palavra foi lida, e clamamos pelo nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Que a gente saia daqui agradecidos, edificados. Usa o teu servo para trazer a tua mensagem. Abençoe também o coração de cada um, os ouvidos de cada irmão, os olhos atentos, a mente pensativa naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e que nós saímos aqui crescidos um pouco mais próximos de Ti. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Não sei, os que conhecem o símbolo da Bolsa de Valores americana, você já deve ter visto isso. Tem um símbolo lá que é um touro, já viram isso? É um touro, depois vocês procurem lá. Tem até um comentarista aqui brasileiro que fala assim: vai, tourinho! Tem um irmão que gosta de falar, chega perto de mim e fala: vai, tourinho, né? Então o símbolo é o touro, né? Talvez porque o touro seja forte, não é? E o touro, quando ele faz assim com chifre, ó, não é assim? Leva as coisas para cima. Então, por isso que eles usam um touro. Mas tem outro símbolo também, que é o urso. O urso é quando as coisas vão para baixo. Quando está tudo caindo, é porque o urso faz assim com a pata dele e joga para baixo. O touro faz assim e joga para cima. Então, o pessoal prefere o touro, né? A gente quer as ações subindo. Não é assim? Lá no Egito não tinha bolsa de valores, né? Dessa forma que temos hoje. Mas eles também usavam essa imagem do touro, ela representava uma imagem de riqueza também para eles. Veja que Êxodo, agora nós estamos aqui no meio das pragas, né? E por que essas pragas estão acontecendo? Nós vimos porque lá no início, Faraó oprimiu o povo de Deus. Ele quis manter aquele povo cativo, porque ele estava crescendo e se fortalecendo, e Faraó tinha medo de perder o poder. E ele falou: vou manter esse povo aqui, e eu vou aproveitar e fazê-los trabalhar para mim. E ele fez de tudo para que o povo ficasse daquela forma e ficasse oprimido. Ele chegou a ponto de mandar matar os meninos, jogar no rio. Mas aí o Senhor abençoou, e abençoou tanto a vida de Moisés. Moisés nasceu neste momento, e Moisés não morreu no rio, mas do rio ele saiu para a casa da princesa. Pensa, Faraó queria matar os meninos, e de repente Moisés estava dentro da casa dele, com a princesa, e sendo cuidado pela princesa. Veja como Deus faz as coisas. E ele foi crescendo ali, então chegou até os 40 anos, novo, né? 40 anos é novo, né, pessoal? Aos 40 anos, e ele viu ali um conflito, e aquele conflito tocou no coração dele, e ele pensou: tem alguma coisa maior me chamando. Eu sou hebreu, eu estou aqui como egípcio, na casa de Faraó, mas eu sou hebreu, eu estou vendo ali
e o egípcio está batendo no hebreu, eu vou lá defender. Ele foi com tanta ânsia que ele matou o egípcio. Depois, no outro dia, eles viram o que ele tinha feito, e ele ficou com medo, porque Faraó também ficou sabendo, e Faraó queria matá-lo, e ele sumiu, então, fugiu, e foi lá para a terra de Midian. Lá ele encontrou a sua esposa, a sua família, casou naquela terra, e ficou ali 40 anos agora. Quem sabe ele já estava até pensando, agora minha vida vai ser só aqui, cuidando do rebanho, aqui do Jetro, meu sogro. Mas Deus surgiu ali da sarça que queimava e não se consumia, e Deus o chamou para uma missão, a missão de libertar o povo. Quem sabe naquele momento, né, depois de 40 anos, renasceu de novo aquilo no coração dele, né? Porque, veja, ele ficou 40 anos ali, a Bíblia não fala os detalhes do que aconteceu, mas ficou cuidando do dia a dia. Mas agora tinha uma missão mais importante, ele deveria voltar ao Egito e deveria livrar o povo. Ele tentou escapar, né? Assim como a gente, às vezes, quando alguém traz uma responsabilidade para nós, né? Você vai fazer isso. Não vou não. Pede outro. Não, você vai, nós vamos votar em você para tal sociedade. Não, vota em outra, né? Às vezes a gente também quer escapar, assim, mas Deus, para todas as desculpas, Deus falou com ele e deu a palavra, e ele não teve como escapar. E ele voltou então, e voltou com alguns milagres lá no Egito, e mostrou aqueles milagres para o povo, e mostrou para Faraó. Mas Faraó, com o coração duro, não aceitou. Faraó não queria abrir mão daquele povo todo. Nesse momento, certamente aquela mão de obra era importante para Faraó, não é? Tanta gente servindo ali. E ele não quis. Não, de jeito nenhum. Mas o Senhor já tinha falado com Moisés, olha, o coração dele vai ficar duro. Vá lá, mas fique sabendo que não vai ser tão fácil assim. O coração dele vai ficar duro, mas eu vou fazer isso para mostrar como eu tenho braço forte. Eu vou tirar o meu povo com braço forte. E por isso começaram, então, essas pragas. Nós estamos agora na 5ª praga, que é a peste do gado. E eu chamei, então, o título da mensagem assim, a peste do gado. Veja que ali, então, o Senhor ordena a Moisés, depois dos outros 4, nós tivemos ali 4 pragas, e agora essa do gado. E ele fala assim com Moisés, vá lá e diga a Faraó, eu, Deus dos Hebreus, estou dizendo, deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. E Faraó, não estou querendo. Não é? Ele fala, se você continuar detendo o meu povo, recusar deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Pensa. Estava aqui grande parte da riqueza do Egito, não é? Pensa numa sociedade como aquela. Os cavalos eram importantes? Se não eram. Os camelos eram importantes? Os bois, as ovelhas? Então o Senhor estava dizendo, olha, eles vão morrer. Mas eu vou fazer uma distinção, vão morrer os do Egito. Os do povo de Israel não vão morrer. E o Senhor ainda falou assim, vai começar amanhã. Eu vou ferir a terra amanhã. Faraó continuou com o coração duro. O Senhor então fez como havia dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram. O texto diz todo o gado, todo o rebanho, não é? Mas os israelitas não perderam nenhum só. Faraó mandou investigar. Vai lá na terra de Gósen, vê como é que está lá. E estava o rebanho todo lá. Mas mesmo assim, Faraó manteve o seu coração duro. Né? Temos um comentarista que chama Peter Pett, ele fala assim, até este ponto, as imposições tinham sido principalmente relacionadas com pessoas. Agora a riqueza dos egípcios estava sendo atacada. E os ataques estavam aumentando de intensidade. Isso realmente iria atingir os seus corações, pois a sua própria existência estava sendo ameaçada. A proposição, meus irmãos, para a mensagem é que a poderosa mão de Deus leva o Egito pecador ao estado de pobreza. A poderosa mão de Deus leva o Egito ao estado de pobreza. Calvino comenta, agora a destruição do gado ia afetar esse povo por muitos anos. Esse tipo de gradação aqui no julgamento de Deus, ele é observado, pois a lei também denuncia transgressores, punições 7 vezes maiores do que aquelas que eles fazem no início, ou seja, você vai desobedecendo a Deus e Deus vai aumentando, vai pesando mais a mão,
Então nós podemos ver que a poderosa mão de Deus leva o Egito a estado de pobreza, né? E como Deus fez então perecer esse rebanho ali do Egito, dos egípcios? Em primeiro lugar, com pestilência gravíssima. Leia comigo o versículo de número 3. O texto diz assim: eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima, gravíssima. Então, alguma praga, alguma peste, alguma infecção, a palavra usada aqui, murrém, ou seja, uma doença infecciosa e fatal, ocorreria e ocorreu naqueles animais dos egípcios. A mão do Senhor estava ali, forte, agindo sobre isso. Matthew Henry diz assim: a mão do Senhor imediatamente está sobre o gado, muitos dos quais de todos os tipos morrem por uma espécie de murrém. Isto foi em grande parte para a perda dos proprietários. Eles fizeram Israel pobre, escravizando, e agora o que Deus faz com eles? Então agora os egípcios serão pobres. Porque se a gente imaginar naquela sociedade, praticamente o rebanho morrendo, a riqueza estava ali, não é? Eu até brinquei com churrasco, né, Nilson? Que você pode fazer um churrasco para nós, mas para fazer um churrasco precisa do quê? Precisa ali do boi, não precisa? Para correr, hoje nós temos carros, mas eles tinham carros como os nossos? Eles tinham o quê? Cavalos. Então percebe que eles estavam sendo atacados ali na sua riqueza. Isso ia durar, porque não foi só um pouquinho que morreu. O texto está dizendo que todos morreram, não no sentido assim de que não restou um, mas no sentido geral, foram todos ali, sofreram de uma certa forma. Então o Egito caiu grandemente. E mais, os egípcios adoravam gado. Eu falei sobre o touro, o símbolo do touro. Eles tinham gado como símbolo. O deus Apis era um touro sagrado para eles. E muitas vezes Deus faz isso. Daquilo que nós adoramos, o Senhor vai ali e tira, remove de nós. Porque nós devemos adorar somente a Deus. E os egípcios estavam adorando o quê? O gado também. Veja esse texto de Romanos 8:20. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O Senhor, então, estava pesando a mão sobre eles por causa do pecado, por causa do coração duro de Faraó, por causa da idolatria, por causa da desobediência. O pecado, então, afeta, meus irmãos, e afetou desde o início a criação. Por que nós vivemos num mundo que tem tantos problemas? Por causa do pecado. Veja o texto de Deuteronômio 28:18, fala assim: maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Por quê? Por causa da desobediência. A peste, então, estava ali atacando o gado. E nós podemos pensar também nos nossos dias, como temos pestes, pestilência. Nós temos também doenças, calamidades. Veja que a peste, ela também é um sinal do fim dos tempos. Se nós caminharmos até Lucas 21:11, o texto diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Quando nós olhamos para uma situação dessa nos nossos dias, nós vemos ali que a terra é amaldiçoada por causa do erro, da desobediência, por causa do pecado. O povo de Deus hoje não está livre da calamidade, não é? Certamente nós tivemos, por exemplo, na Covid, cristãos que morreram, crentes que morreram. Nós tivemos nas calamidades ambientais também pessoas que foram afetadas. Mas uma coisa é certa: Deus separa a alma do crente. Ele pode perecer aqui, mas não a sua alma. Ele está separado pelo Senhor. A riqueza maior é o Senhor. Essa nós não perdemos. Essa nós não perdemos. Veja Tessalonicenses 1:10. E para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Assim como Deus livrou da ira ali os hebreus naquela época da peste, Deus também nos separa de uma peste pior. Qual peste pior? É a que vai
para o inferno, é a eterna, é o coração duro, longe do Senhor, que vai perecer eternamente sem Deus. Essa é a pior de todas. A morte espiritual chega para aqueles que não são do Senhor, mas os que são do Senhor podem morrer aqui fisicamente, mas no momento seguinte ele está com quem? Com Deus. Isso é motivo de alegria, motivo de servirmos ao Senhor. Então os efeitos de uma vida sem Cristo são terríveis. Cegueira espiritual, falta de ouvir, não ouve a palavra de Deus. Veja aqui, Faraó não ouvia. E nem via, né? Porque acontecia a coisa diante dos olhos dele e ele fingia que não estava acontecendo. Assim, então, também é aquele que não tem o Senhor, está cego espiritualmente, não ouve a palavra de Deus, ele sente coceira para fazer o que é errado, não é? Ele fica inquieto fisicamente, ele não aceita as coisas, tenta procurar uma justificativa, ele está inquieto espiritualmente também, nada o satisfaz. Só o Senhor pode satisfazer a nossa vida. E essa gravíssima doença, essa gravíssima peste, então, acomete todos os que se recusam a aceitar Jesus Cristo como Senhor. Em segundo lugar, como Deus faz perecer o rebanho egípcio? Com uma distinção entre o rebanho egípcio e o israelita. Leia comigo o versículo 4, depois o versículo 6. Diz assim: E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Deus. E agora o versículo 6. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Percebe então que Deus faz isso preservando o seu povo. Assim como a praga anterior, nela Deus mostrou essa diferença. Aqui também a peste ficou apenas entre os egípcios. E Deus trata isso também nos nossos dias. Tem uma história de George William Butler. Ele era conhecido pelo médico amado. E durante um grande período ali no estado de Pernambuco, ele era pastor presbiteriano e era médico. E ele teve um surto muito grande ali de febre amarela, e as pessoas começaram a morrer. E ele ia lá ajudar as pessoas. E alguns crentes iam com ele, ele percebia que ninguém pegava. Os outros pegavam, mas os crentes da igreja não. Ele falou: Deus está nos separando para abençoar esse povo. Deus é que nos separa, meus irmãos. O Senhor é que nos separa para que a gente não seja afetado pela maior destruição. É Deus que nos separou para nós estarmos aqui nessa noite e buscarmos a presença dEle e não desviarmos a nossa vida. Deus nos separou para buscarmos um tesouro maior do que o gado dessa terra, o tesouro que está com o Senhor no céu. Os tesouros aqui dessa terra vão perecer, mas o tesouro eterno, ele é dado aos filhos de Deus. Veja esse texto, Deuteronômio 32, 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Deus está dizendo que nós somos a porção. Ele nos separou para andarmos com Ele. A nossa maior riqueza é no Senhor. Mateus 25 diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas. Já pensou? Já imaginou essa cena? Todas as nações serão reunidas em sua presença. E Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus nos separa para servirmos a Ele, desde já, desde esse momento aqui, e vai se consolidar no momento final, onde o Senhor vai deixar isso claro para toda a humanidade, essa separação. Em terceiro lugar, como faz Deus então ele faz perecer o rebanho do egípcio? Em terceiro lugar, com tempo determinado.
Leia o versículo 5 comigo, diz assim: o Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. Meus irmãos, Deus tem um propósito certo para tudo que ocorre na terra. Nós estamos acompanhando o pastor Marcelo falar em Eclesiastes, não é? E esse texto que ele já expôs aqui, Eclesiastes 3, 1 a 3, nos fala sobre isso. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Deus tem o tempo certo para cada coisa. Também ali na peste ele falou, vai ter o tempo certo de começar e de terminar. Mesmo que Faraó, veja, Faraó ainda não tinha se movido o seu coração. Ele não falou assim, não, agora vamos nessa aqui, não é? Ele não falou, agora não, vem cá, Moisés, vamos conversar. Na praga anterior ele tentou dar um migué ali, né, em Moisés. Aqui não. Mesmo assim Deus tinha o tempo certo de começar e o tempo certo de finalizar. O Senhor faz os seus juízos durante o tempo certo para cumprir o seu propósito. Mesmo que o coração de Faraó estivesse ainda obstinado. Aquela peste teve o tempo determinado por Deus. E foi colocado ali em prática. Assim como também nós vemos toda a palavra de Deus acontecendo conforme a vontade do Senhor, no tempo determinado pelo Senhor. E nós podemos perceber que Jesus Cristo também veio no tempo determinado pelo Senhor. Teve o tempo certo. Quem sabe alguns falaram assim, está demorando, né? Porque foi prometido desde o início, lá em Adão e Eva, e tantas gerações se passaram, e quem sabe as pessoas já estavam ali cansadas da promessa, não vai chegar, mas Gálatas diz que o Senhor Jesus veio no tempo certo, na plenitude dos tempos, veio a cura. A peste também parou aqui. Para nós veio a cura. Jesus chegou exatamente no tempo determinado pelo Senhor. Nós estamos preparando a cantata para falar sobre o nascimento de Cristo. Marco na história. Nós estamos no ano de 2025. Por que 2025? 2025, depois de Cristo. O Senhor Jesus marcou o tempo certo na história. Jesus mudou as nações. Jesus cura as nações. Ele disse assim, leve o evangelho a todas as nações. Tribos, povos, línguas, a todos. Então, mesmo que muitas pessoas continuem com o coração obstinado, como nós vemos hoje em dia, não aceitam o sacrifício de Jesus, ele veio no tempo certo para dar fim à morte. Então, aqueles que creem nele, então, são transformados. Também será assim no final, não é? Quem sabe você tem essa interrogação no coração, mas Jesus, desde quando eu era criança, está falando que Jesus vai voltar. Nossa vida é tão pequena, né? Perto do plano de Deus. Mas Lucas 21, 27 diz assim, então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Tem o momento certo. Nós sabemos o dia? Não. Dá para marcar na nossa agenda aí? Não. Mas tem o momento certo. Deus está preparando esse momento crucial para as nossas vidas, a volta do Senhor Jesus. E essa riqueza é só para aqueles que estão em Cristo. Os que estão fora de Cristo estão perdendo o gado. Estão perdendo a maior riqueza, que é o Senhor. Os que estão em Cristo encontrarão com Ele quando Ele voltar e serão salvos. O tesouro final é Jesus Cristo. E os desobedientes não terão essa riqueza, mas perecerão em sua pobreza espiritual. Em sua pobreza espiritual. Veja que Deus, então, tem esse tempo, meus irmãos, especial, preparado para nós. Hoje o mundo tenta nos iludir com tantas coisas, não é? Talvez uma das coisas que a gente mais fala, estou sem tempo. Vá lá em casa, estou sem tempo.
Faz tal coisa, eu estou sem tempo. E vai empurrando a vida, e vai fazendo tantas coisas. Mas o que realmente é importante? Qual riqueza que nós estamos procurando? Nós estamos procurando o gado que vai perecer, ou nós estamos procurando as riquezas espirituais que vêm do Senhor? É nelas que nós devemos nos concentrar. O tesouro final é Jesus Cristo. Concluindo, meus queridos, Deus trará então o julgamento final para esse mundo, empobrecendo eternamente os que têm coração duro e que não o aceitam. Ele fará isso com essa morte espiritual, a peste espiritual, das riquezas espirituais. Fará isso separando a herança para o seu povo. Fará isso no tempo certo, determinado pelo Senhor. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, vamos buscar as riquezas espirituais em Jesus. Vamos fazer isso. O gado desse mundo vai perecer, vai passar. Já vivenciamos tantas coisas, pandemias, problemas climáticos, até a traça, né? Às vezes a gente compra ali uma roupa bonita, né? Já aconteceu comigo, já com vocês não, né? A roupa bonita, boa, ó, essa aqui é bonita, é boa. Esse tecido aqui é. Aí coloca lá, de repente tem um furinho, não tem? Um furinho. O que é isso aqui? A traça corrói. Às vezes compra um carro, né? O carro comprei o meu carro, eu sempre quis comprar. Aí vai ali na esquina e bate o carro. Puxa. Não é? Ou acontece algum defeito no carro, o meu carro é novo, é zero, dá um defeito, dá. Dá um defeito. As coisas deste mundo caem, perecem. As riquezas deste mundo são perecíveis, sim, mas a riqueza em Cristo, ela é eterna. Vamos buscar os tesouros, as riquezas em Cristo Jesus. Vamos buscar as riquezas lá do alto que não perecem. Como viveremos, meus irmãos? Viveremos confiando o que temos ao Senhor, então. Vamos confiar a Ele. Se as coisas aqui perecem, qualquer coisa pode levar, quem que pode conduzi-las? É o Senhor. Quem pode separar o que nós temos, os nossos bens e até a nossa própria vida do mal dessa terra? É o Senhor, não tem outro não. Você pode contratar um seguro, não pode? Vou pegar aqui um seguro, mas pode acontecer uma calamidade tão grande que a seguradora quebre, que nem ela consiga te pagar. A quem nós podemos confiar as nossas coisas? No Senhor. Tudo que nós temos foi pela graça dele. Nós devemos administrar com sabedoria o que nos foi confiado. E confiar nele para que a gente continue servindo ao Senhor com tudo que temos e somos. Porque se Deus quiser fazer perecer o que nós temos, Ele faz. Mas Ele pode guardar a nossa vida, principalmente a nossa alma. Nós somos do Senhor e só Ele pode nos abençoar. Vamos confiar tudo que nós temos a Ele. Como viveremos, queridos irmãos? Em terceiro lugar, viveremos cumprindo a sua vontade no nosso tempo. O tempo da sua volta nós não sabemos. Tem um tempo certo, sim, mas um tempo nós conhecemos, é o tempo de hoje. É o que nós precisamos fazer hoje. Quando soar a última trombeta, Jesus vai voltar. Mas até lá o que nos cabe aqui é cumprir a vontade de Deus. É seguir com o Senhor, fazendo o que Ele nos ordenou. Cumprir os nossos dias fazendo a vontade de Deus para que a igreja seja abençoada, para que a nossa família seja abençoada, para que a sociedade seja abençoada. Perceba aqui que os egípcios sofreram por quê? Porque Faraó ficou com o coração duro. Faraó, como representante ali dos egípcios, estava desobedecendo, não é? E por causa disso todos pereceram. Vamos fazer o contrário, vamos abençoar a sociedade. Como? Obedecendo ao Senhor, sendo bênção para todos os povos. Façamos a vontade de Deus para que todos os que estiveram ao nosso lado sejam abençoados. Abençoados. Uma vez Paulo estava lá no navio, todo mundo preocupado, vai naufragar. Ele falou, não, vai não, eu estou aqui, Deus quer me levar para tal lugar, vai abençoar todo mundo também. Que seja assim na nossa vida, que nós sejamos bênção para as pessoas, para todos aqueles com quem nós convivemos. Portanto, mais do que considerar o touro ou qualquer símbolo para a riqueza, consideremos como a maior riqueza aquela que podemos ter em Cristo.
Confiemos a Ele a nossa vida e que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar?